Devemos exaltar a Deus no meio das tribulações, no meio das lutas. Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Esse será o tema da devocional do dia de hoje e se encontra aqui no livro de Salmos, o capítulo 57, versículo 5, que vai dizer assim: Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Amém? Aqui é o salmista Davi, né? Cantando esse salmo para Deus, né? Orando esse salmo para Deus. Pois esse salmo ele fez no meio da tribulação e no meio da luta. Foi quando o rei Saul estava perseguindo ele e ele se escondeu em uma caverna. Então, no meio ali da sua angústia e da sua dor e do seu medo, do seu sofrimento, ele estava clamando a Deus para que Deus o livrasse e o protegesse. E no meio dessa oração, ele exaltou a Deus, ele glorificou a Deus, pois ele sabia que Deus estava ali com ele sabia que Deus estava cuidando dele, que Deus estava protegendo ele e livrando dos inimigos. Tanto que o rei Saul não conseguiu pegar o rei Davi, né? Pegar Davi, ele não conseguiu alcançá-lo. O rei Saul passou muitos anos perseguindo Davi, querendo de toda forma acabar com ele, matar ele, mas Deus sempre protegia ele. Por quê? Porque Davi colocava toda a sua confiança em Deus. Ele exaltava a Deus no meio das dificuldades, no meio da dor e no meio da luta. Davi tinha o seu coração totalmente voltado para Deus. Ele tinha plena confiança que Deus estava cuidando de tudo e protegendo ele, né? Então isso fica uma lição para nós, para que nós possamos adorar a Deus, exaltar a Ele como o único Deus, como o único que pode receber louvor e adoração, e que Ele é exaltado e que Ele receba glória nos céus e na terra, né? Nós devemos render glória, graças e louvores somente para o nosso Deus. Só Ele pode nos proteger, nos livrar de todo o mal, né? E nos capacitar no meio das lutas, pois as lutas são difíceis, as aflições são demais, né? O inimigo se levanta furioso contra as nossas vidas, querendo nos derrotar a todo custo. Mas quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, como o rei Davi fazia, né? Ele vai sempre nos proteger, ele vai sempre nos guardar e nos livrar de todo o mal. Basta a gente ter a nossa confiança voltada somente para Deus. Davi vivia sua vida sendo perseguido pelos seus inimigos, mas Deus sempre protegia ele, porque ele colocava a sua confiança e a sua exaltação em meio às lutas somente para Deus. Ele orava, clamava, chorava diante de Deus e o adorava e o exaltava. Tem um outro capítulo que fala que Davi perdeu seu filho e mesmo na hora da dor ele estava ali louvando e exaltando o nome do Senhor, né? Pois só Deus merece louvor e glória. E quando a gente está com Deus, a gente tem tanta certeza, né? De que Ele está cuidando de tudo, que o nosso desejo é de glorificar o nome dEle, é de exaltar o nome dEle. Então que a gente possa seguir o exemplo do salmista Davi e glorificar a Deus em cada momento e em cada situação da nossa vida. Não só exaltar a Deus na hora das vitórias, na hora da bonança, na hora da felicidade, não. Que a gente exalte a Deus, o glorifique no momento de dor também, né? Pois Deus vai receber o nosso louvor e Ele vai estar vendo que a gente coloca a nossa confiança nele, apesar das circunstâncias, apesar de toda a luta que a gente está passando. A nossa confiança e os nossos clamores são somente para Deus, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida, o seu coração, que você possa curtir, comentar e compartilhar, e eu vou orar por você. Deus abençoe a todos.
Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra do dia, essa porção que o Senhor nos manda todos os dias, que é a Tua palavra, para que ela venha alimentar o nosso ser e a nossa alma. Pai amado, que a gente possa ser como o salmista Davi, que a gente venha exaltar e glorificar ao Senhor no meio das dificuldades, no meio das lutas, no meio das dores, pois o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe até onde a gente aguenta passar, o Senhor sabe das nossas limitações, Pai amado, que o Senhor venha nos fortalecer com a Tua presença, pois a Tua presença é que nos dá força, é que nos dá alegria. Não afasta, Pai, de nós a Tua presença e que a gente venha ter lábios para Te glorificar, para Te exaltar no meio das lutas, na alegria, na bonança, na dor, na dificuldade, pois o Senhor falou que nós passaríamos por aflições, mas que a gente tenha o bom ânimo do Senhor, que a gente venha ter os frutos do Espírito Santo para poder vivermos a nossa vida em abundância da Tua presença, viver ricos da presença do Senhor e exaltando e glorificando o Teu nome, Pai amado. Peço ao Senhor que o Senhor abençoe a cada um que está passando aqui nesse vídeo, dá um abraço de cura, dá um abraço de livramento, dá um abraço de paz, dá um abraço de vida, Pai, em cada pessoa que está passando aqui, pessoas que estão aflitas, pessoas que não sabem mais o que fazer. O Senhor é o Deus que resolve o impossível. O Senhor é o Deus das causas impossíveis. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa clamar ao Deus do impossível e Ele vai atender o seu clamor. Amém? Que Deus abençoe a todos.